Olá, bom dia, ou boa tarde, eu não sei que horas que vocês vão... Ou boa noite, né? Não sei que horas que vocês vão estar escutando isso. Eu irei gravar meu vídeo. Vou deixar aqui em cima, porque eu acredito que eu vou ficar andando e aí eu não vou conseguir, né? Bom, eu vou gravar meu vídeo sobre gestão e enfermagem. Na horizontal mesmo. Porque é o que tá tendo. Enquanto... Oh my God. Enquanto eu faço meu trabalho, então eu vou falar rapidinho, porque não tem muita coisa pra enrolar. Mas é aquilo, tem muito conteúdo, né? Muito conteúdo. E a gente tem que ficar atentos. Mas assim, amanhã eu vou ver se eu dou aulão presencial, né? E durante o dia eu passo falando sobre algumas coisas. Bom, falando basicamente sobre o que a professora cobrou da gente. Ela cobrou em 3 slides. Cobrou sobre auditoria e enfermagem, glosas, que são ferramentas da auditoria e enfermagem, basicamente consequências da auditoria e enfermagem. E ela postou um último slide, né? Esse último slide que também tem muito relacionado do que ela já estava falando. Então, basicamente, é quase a mesma coisa, só algumas coisinhas a mais sendo pontuadas. Então, a gente inicia-se falando de gestão e enfermagem, voltado totalmente para a auditoria, pensando que no início do século XV e no início do século XVI, no mundo, a partir da contabilidade, surgiu uma ligação de olhar para a contabilidade, para o setor de contabilidade e falar, olha, interessante, né? Eu ia pôr aqui, mas não vai dar. Interessante, né? O pessoal da contabilidade já faz essas auditorias para verificar como é que as coisas dos lugares estão sendo usadas, estão sendo aproveitadas. Então, ligado à contabilidade no início do século XV e no século XVI, começou, né, essa busca por essa informação e esse modelo de atuação, onde viu-se necessário na área da saúde. Então, começou-se a ser usado na saúde no início do século XX. No Brasil, ganha mais força nos anos de 1970. E aí, por que ganha mais força? Porque viu-se que precisava controlar mais custos, viu que precisava de uma melhoria na assistência que o pessoal não estava tendo, e viu-se a necessidade de organizar e registrar tudo o que estava acontecendo na época, os processos, os registros. Então, veio com essa função para comparar o que foi feito, o que está registrado e o que está sendo cobrado. Então, a auditoria, ela analisa de forma formal, criteriosa e técnica todos os documentos e processos que possui. Juntamente na enfermagem, ela vai avaliar a qualidade da assistência que foi prestada, se está sendo cumprindo as normas, se o paciente está com segurança, se estão usando os materiais de maneira adequadas, e verificando isso, a gente consegue identificar os erros dos setores ou das pessoas, né, do hospital por inteiro. A gente consegue também melhorar esses atendimentos que está tendo esses erros. Precisamos fazer essa orientação da equipe a partir desses erros que está acontecendo, porque você não basta somente você mostrar o erro, né? Eu particularmente acredito que as pessoas elas devem ser cobradas pelo erro delas para elas evoluírem, porque eu não acredito em evolução sem cobrança, tá? Eu não acredito. Eu acho que todo mundo sabe sua função, mas infelizmente essa função do enfermeiro é estar lá para cobrar a função do outro, ou pelo menos assim verificar se está tudo ok, né? Cido, mas isso... todo mundo sabe sua função. Não, gente. O pessoal sabe, mas muitas das vezes deixa de fazer. Isso não é você ser chato, é você estar fazendo o que você está sendo pago para ser feito. Certo? Então você precisa orientar a sua equipe. Mas fulano diz que está aqui há 20 anos. Se você está analisando com cuidado que a pessoa está fazendo aquilo ali errado, você vai ter que chegar com um jeitinho e falar para ela, olha, ou você mesmo fazer. Essa é uma tática interessante, tenta fazer 2 vezes. A pessoa faz daquele jeito, você vai lá e faz de outro, depois ela vai te perguntar por que você está fazendo assim. Aí é uma brecha para você explicar e mostrar que é o jeito mais certo de fazer. Mas sempre quando a gente vai lidar com alguém assim, é bom a gente sempre abaixar o ego e abaixar o tom de voz, abaixar tudo.
porque por mais que seja cansativo você às vezes fazer um malabarismo para explicar algo para alguém, é melhor do que você já criar uma animosidade e depois isso virar uma bola de neve, sabe? Então, fazer essa orientação de equipe para a gente reduzir os desperdícios que está tendo e a gente garantir que as cobranças que estão sendo feitas estejam corretas, né? É registrada a auditoria em lei, na Lei 7.498, que eu acho que é de 1896, perdão. Mentira, 1986. Confundi os números só. Vem de 1986, firmando isso pela resolução do COFEN de 2001, a resolução 260, trouxe e respaldou a enfermagem e o enfermeiro enquanto auditoria. Iniciou-se em 2021, depois teve atualizações para 2023, teve 2 atualizações para 2023, eu acho que eu comentei isso, inclusive, num trabalho sobre a NENS que a gente deu, né? E a auditoria, já dá para ver que ela é importante, ela se cobre, ela se faz importante. Existem 2 tipos básicos de auditoria, 3 na verdade, né? A gente classifica a auditoria em retrospectiva, que é quando a auditoria ela acontece após a alta do paciente. Você precisa analisar o prontuário inteiro, você verifica o que foi cobrado, se condiz com o que foi feito com o paciente enquanto ele está ali. A segunda auditoria a gente tem como concorrente, que ela é feita durante a internação do paciente. Ela vai avaliar o risco, né? Avaliar a prescrição que foi colocada, avaliar os riscos, os usos de materiais que estão sendo feitas e se tem justificativas ou registros daquilo que está sendo feito. E o bom da auditoria concorrente, que é atual, ela permite com que você corrija o erro ali de imediato. Diferente da retrospectiva, que é após a alta do paciente, né? E por último, a gente tem a prospectiva, que ela vem antes da assistência. Né, o pré, o meio e o pós, né? Antes, ela verifica a autorização, se tem autorização para os medicamentos, para os materiais, se tem protocolos certos para aquele paciente que vai receber, se tem as guias do paciente. É claro que existem pacientes de emergência que chegam sem tempo para você preparar nada, mas a gente faz auditoria conforme concorrente, que daí é durante quando ele estiver ali, porque já vai ter um tempo. Tem pacientes que a gente consegue prever e que a central e o município avisa, ou o estado, né, que o paciente vai chegar para fazer um tratamento, mas quando não avisa, a gente precisa se preparar, né? A gente tem, então, a partir disso, classificando essas auditorias. Essas auditorias a gente tem elas internas, externas, sendo internas feitas pela própria instituição, externas são feitas pelo convênio ou pelo SUS ou algumas empresas que são focadas no âmbito da auditoria. A gente tem auditorias periódicas, que ela acontece o tempo todo, quando é preciso, ou quando tem um institucionalizado, que ela acontece assim. Nós temos também aquelas auditorias que são normais ou que são específicas para algo que está acontecendo no ambiente, e a gente tem aquelas auditorias que avalia todos os setores, ou apenas um, que é aquela total ou parcial. Entendendo que as auditorias elas se ramificam nessas categorias de meios que estão trabalhando, a gente precisa de um relatório para ser feito isso. Esse relatório que é feito na auditoria, ele precisa ter o período onde ele foi analisado, precisa ter o relato de caso das pessoas que foram avaliadas ou da situação que foi avaliada. A gente precisa da descrição das não conformidades que estiver acontecendo. Se tiver alguma recomendação, a gente precisa deixar anotado do superior ou da equipe que está ali. E a gente precisa da assinatura e identificação do auditor que está realizando a auditoria. A partir disso, você vai fazendo um processo de auditoria, você vai fazendo esse processo de trabalho minucioso, de verificar tudo o que está acontecendo. Aí acontece um erro. Aí, por um obséquio, mesmo com a auditoria, vai lá e acontece um erro e dá um erro em alguma coisa, em algum setor. O que acontece? Acontece as glosas, né? As glosas são basicamente quando tem uma recusa de pagamento do que você está usando, dos utensílios que você está oferecendo, por parte do SUS ou por parte de algum convênio. Isso geralmente acontece quando tem um erro.
né? Ou teve um registro errado, ou foi feita uma cobrança indevida. E aí essas glosas, essa recusa desse pagamento, que a instituição não vai pagar para o hospital, elas têm tipos diferentes, geralmente, né? Geralmente não, fatos. A gente tem as glosas administrativas, que são aqueles erros burocráticos, quando tem algum documento incompleto, errado, algum código errado de pagamento, ou uma guia vencida, ou não mandou a guia. Isso são as glosas administrativas. Temos também as glosas técnicas, que é quando falta registro, material cobrado sem justificativa, tem alguma coisa que não está batendo ali conforme a receita, conforme a prescrição médica, falta de assinatura do enfermeiro e do médico ou do responsável por procedimento, e a falta de evolução ou a checagem daquilo que está acontecendo, né? Geralmente acontece muito com medicamentos, com materiais de dietas, em centro cirúrgico acontece muito também, em fisioterapia também acontece. Peraí, quase o horário do medicamento do paciente. Acontece muito em exames, taxas que são verificadas do hospital ou da onde você estiver trabalhando, hemoderivados também acontece muito, esses glosas, onde elas se ramificam. Então as glosas, elas são divididas entre administrativas e técnicas, mas elas têm muitas ramificações diárias onde elas vão acometendo, né? Como eu falei, materiais, medicamentos, hemoderivados, desculpa. Entendendo isso, a gente entende o que é uma glosa e que ela é basicamente uma consequência de uma auditoria mal feita, entendeu? De uma fiscalização mal feita. Então, assim, batata, gente. Se você não escreve, se você não registra, não existe. Então, se não existe, não serve para auditoria, certo? Então, o enfermeiro, ele se possui do ser auditor, porque é muito sobre a nossa profissão, né? É privativo do enfermeiro. Então, o enfermeiro auditor, ele vai analisar os prontuários, vai analisar as contas, ele vai conferir tudo, as prescrições, o que foi executado, o que não foi. Ele vai verificar se tem alguma justificativa de usar aqueles materiais ou não. Se não tiver justificativa, ele tem que ir atrás para pedir justificativa. Ele precisa identificar se tem falhas no registro, ele vai precisar orientar aquela equipe. Se tiver alguma glosa, ele vai ter que negociar com essas glosas para verificar se está tudo certo, se tem como ter um ressarcimento, porque senão o hospital fica em prejuízo. E aí, a partir do momento que geralmente o hospital tem prejuízo, a gente tem que controlar custos, porque já está dando errado, né? E a gente precisa elaborar relatórios para que esses erros ou futuros erros não aconteçam, certo? É muito comum na área de atuação na controladoria hospitalar terem o enfermeiro auditor, nas operacionalidades de saúde, como gestões públicas também usa muito. Existem auditorias externas, o SUS, ele tem a regulamentação e o controle, a avaliação, o SUS ele precisa ter enfermeiros e profissionais de auditoria. Empresas que fornecem materiais específicos para a área da saúde, né? A docência também pode ter sido, consultórios também pode ter auditor, pode ter o sistema de auditoria, onde também é preciso ser um modelo de referência para qualidade. Sendo um modelo de referência para qualidade, a professora também colocou um modelo de referência da Dona Berdian, se eu não me engano é isso, Dona Berdian, né, que é basicamente, se diz, de uma estrutura que a instituição possui. Essa estrutura, ela precisa ter recursos humanos, ela precisa ter equipamentos, um ambiente organizado, materiais e uma infraestrutura para atender, né, isso. O processo, onde é feito, como ele é cuidado, ele tem que ser com técnicas utilizáveis, protocolos, precisa ter prescrição, evolução e checagem, precisa-se ter uma comunicação em equipe para ter um resultado de impacto maior, né, contra infecções, contra quedas, contra flebites, lesões por pressão, LPBs, pelo amor de Deus, gente, não se fala mais escaras, né, tempo de internação, a satisfação do paciente também, taxas que teve alguma complicação que pode ter acontecido.
E a partir desses modelos que é colocado, que a professora colocou, né, como modelo de Donna Berdin, eu falo Donna Bedian, mas é eu falo Donna Berdin, mas é Donna Bedian, que é chamado um modelo de qualidade, um exemplo, um modelo de qualidade que você pode usar dentro da auditoria, sabe? Que vai verificar isso mesmo, da estrutura, do processo como você está fazendo o trabalho e do resultado que você vai ter com aquilo. E a auditoria também, ela usa indicadores para a gente conseguir verificar se o que está sendo feito com qualidade. Então, a gente tem taxa de infecção, a gente tem taxa de lesão, taxa de flebite, a gente tem taxa de contenção, a gente tem eventos adversos nesses indicadores, a gente tem medida de permanência, a gente tem abstinência, a gente tem qualidade de registro, né? É muito importante a gente indicar que o indicador ele não vai medir a qualidade sozinho, sabe? Mas ele vai mostrar os riscos que está tendo no ambiente para melhorar, né, a qualidade do atendimento. Entendendo a qualidade de atendimento a partir dos indicadores, a gente consegue ter uma qualidade de saúde. Essa qualidade de saúde ela vai envolver o resultado de atendimento ao paciente, ela vem para evitar e reduzir erros, né, que são evitáveis, que vem também para organizar os processos, que são feitos tanto administrativos quanto técnicos, vem para validar a qualidade de saúde. A eficiência e o uso racional dos recursos que a gente está tendo, porque infelizmente, gente, tem gente que não usa isso de uma maneira racional, que não usa isso de uma maneira consciente, que não usa isso de uma maneira responsável, gasta produto à toa, acha que pode gastar produto à toa. Então, tendo uma qualidade em saúde, com você fazendo essa padronização de protocolos, você fazendo essa organização de processo, você tendo uma redução de erros evitáveis, a gente consegue ter uma satisfação do paciente e da nossa gestão, né? A professora colocou a partir disso que a gente entende, então, essa qualidade em saúde, que existem programas que vão certificar essa qualidade de saúde. A gente tem o ONA Brasil, foi falado também nos nossos trabalhos que a gente apresentou para a Prof. Little of Nancy. A gente tem o JCI, que é internacional, que você pode competir em âmbito, né, internacional. E o que eu falei também no meu trabalho, e muita gente também falou, a gente tem o HospiSUS. O HospiSUS, ele é do Paraná, né? Ele apoia os hospitais, as estruturas, o processo e o resultado. E é mais uma ferramenta de auditoria que a gente pode estar usando para o serviço de qualidade, né? Resumidamente, então, é isso. 17 minutos e 45 segundos de uma explicação bem resumida do conteúdo que vai cair na prova da Prof. Auditoria e os seus processos e ramificações do que acontece. Falei então de auditoria, do que é auditoria, de como ela surgiu. Falei sobre quando a auditoria não é bem feita, o que acontece, que acontecem as glosas. A partir disso também falei sobre a função e a responsabilidade do enfermeiro enquanto auditor. Falei sobre a importância de manter a qualidade em saúde, os indicadores, modelos para manter essa qualidade em saúde. E eu espero que tenha dado para entender, né? Tô gravando no celular na vertical mesmo. Se não ficou bom, vão me ignorando, né? Vão ignorando, mas eu espero que tenha ajudado. Irei mandar algumas perguntuchas, né? E quem quiser responder, responda. Eu não sei se todo mundo vai assistir esse vídeo agora, mas enquanto isso, durante o domingo eu vou mandando perguntas. Um beijo. E amanhã tem aulão presencial, se tudo der certo. Porque eu vou ainda pedir, claro, autorização para Kátia.